Olá pessoal, de novo aqui com vocês diretamente do consultório. Dr. Gleicon agora vai falar um pouco mais sobre os dados de qualidade de vida do país. Vocês sabiam que a mais importante pesquisa feita no nosso país é o Vigitel? O que é o Vigitel? Vigitel é uma pesquisa feita por telefone pelo Ministério da Saúde sobre os hábitos dos brasileiros. São pesquisadas algumas capitais, todas as capitais brasileiras e mais o Distrito Federal. A população adulta. Então eles ligam para as pessoas, talvez alguém de vocês já tenha recebido essa ligação do Ministério da Saúde. Quando vocês receberem a ligação, por favor, colaborem, respondam a essa pergunta, que é muito importante para nós, pesquisadores, nós, pessoas que estudamos a área, temos acesso aos seus dados, população brasileira, aos seus dados de saúde, aos seus dados de estilo de vida, tá? Só assim a gente vai entender como anda a população brasileira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses dados, então. Vem comigo. Pessoal, então, aqui no Brasil, nós temos o Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, né? As pessoas ligam para sua casa e por telefone elas fazem um inquérito sobre seus hábitos de vida, tá? Por quê? Porque a gente sabe que hábitos de vida estão intimamente relacionados com doenças crônicas. Então a melhor pesquisa que nós temos aqui no Brasil para entender esses fatores de risco que nós temos até agora, né? Que nós falamos até agora. Vamos ver como é que anda as estatísticas aqui do Brasil no nosso Vigitel. É um estudo bastante grande, olha só o que nós temos. Nós temos 40.853 entrevistados com adultos com mais de 18 anos residentes nas capitais dos 26 estados e Distrito Federal, tá? Então, nós temos o último Vigitel aqui que eu tenho acesso, é o de 2014, então é um dado bastante atual em termos estatísticos, tá? O que a gente pode falar em termos de peso? Infelizmente, cresce o número de pessoas com excesso de peso aqui no nosso país, tá? 52,5% dos brasileiros estão acima do peso, o índice era 43% em 2006, olha como está crescendo. E 17,9% da nossa população está obesa mesmo, tá? E não pense que obeso é aquele cara grandão que não passa na porta, não é isso daí, não. A maioria dos meus pacientes que estão obesos chegam aqui no consultório e não se dão por conta de que eles já estão obesos, entendeu? Então assim, a gente faz essa relação de peso e estatura pelo IMC, Índice de Massa Corporal, e a gente já vê que esses indivíduos estão graduados na obesidade, infelizmente, né? Mas não se veem como obesos. Quem seriam os obesos, então, aqui no nosso país? Vamos olhar os gráficos aqui do Vigitel. Os homens, infelizmente, estão mais obesos do que as mulheres, tá? Nós temos aqui, ó, o total, né, de excesso de peso nos homens é em torno de 52,5%. Tá? Sendo 56,5%, total de 52,5% para toda a população, 56,5% para os homens e 49,1% para as mulheres, tá? Em relação ao excesso de peso. Em relação à obesidade, 17,9% é o total da população brasileira, 17,6% para os homens e 18,2% para as mulheres. Em termos de obesidade, as mulheres estão ganhando um pouquinho dos homens, estão um pouquinho na frente dos homens. Vamos continuar olhando nossos fatores de risco aí para. Em relação à idade, né? O que está acontecendo aqui em relação ao excesso de peso? A gente vê que a faixa de maior excesso de peso é de 55 a 64 anos, tá? Que é 61,8%. Logo abaixo disso, nós temos a faixa de 45 a 54 anos, tá?
Então isso preocupa, porque é exatamente nessa idade que começam a aparecer aquelas doenças todas que a gente falou, relacionadas com o sedentarismo, relacionados ao estilo de vida, em relação a uma nutrição não saudável. E a gente sabe que a obesidade vem de onde? Do sedentarismo, de uma má nutrição. Então, nessa idade, as pessoas estarem com excesso de peso é preocupante. Como é que essas pessoas vão envelhecerem? A qualidade de vida dessas pessoas no futuro. E em relação à obesidade, a gente vê que a incidência maior também é na mesma faixa etária, entre 55 a 64 anos de idade. Depois seria entre 35 e 44 anos de idade. Mas isso está piorando, infelizmente. Cada vez mais isso está evoluindo pior. Tá? Em relação à escolaridade e à obesidade, quanto menor a escolaridade, maior a incidência de obesidade. Eu já falei isso para vocês ainda há pouco, né? Então, de 0 a 8 anos de estudos, né, onde nós temos 58,9% de excesso de peso e é onde nós temos 22,7% de obesidade. Depois de 9 a 11 anos de estudo, nós temos um pouquinho menor excesso de peso, que cai para 12 anos e mais, tá? A mesma coisa acontece com a obesidade. Infelizmente, quanto menor os anos de estudo, maior o risco de incidência de obesidade, como a gente já viu, né? Nós tivemos, em relação ao excesso de peso, um aumento de 23% nos últimos 9 anos. Isso é coisa pra caramba, gente. Vocês não têm ideia de como preocupa essa questão da obesidade, né? Existiu uma campanha no Brasil há bem pouco tempo atrás, por alguns políticos, falando da questão da fome no Brasil. O que preocupa realmente, no meu ponto de vista, não é a fome mais no Brasil, não. É o excesso de peso, é a obesidade. Isso sim, os políticos deveriam estar preocupados atualmente. A grande epidemia aqui no Brasil não é mais de falta de comida, mas sim o excesso de comida, o comer errado. Então, isso sim está se tornando a verdadeira epidemia aqui no nosso Brasil. Ok? Então, isso deveria ser uma preocupação dos nossos políticos e infelizmente não é. Vamos olhar agora por regiões e a gente vê que São Luís do Maranhão é a capital com menor índice de obesidade, por incrível que pareça. Mas do ladinho de São Luís, infelizmente, nós temos Manaus como campeã de excesso de peso aqui no nosso Brasil. Em relação à obesidade, aquilo que eu falei antes era de excesso de peso, tá, pessoal? Em relação à obesidade, está estável. Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma estabilização da obesidade, nós não tivemos crescimento da obesidade. Mas todo indivíduo com excesso de peso é um candidato à obesidade. Florianópolis, né, a nossa cidade aqui, eu sou de Floripa, falando para vocês aqui diretamente de Floripa, é a capital de menor índice de obesidade do país, tá? Campo Grande já é a capital de maior índice de obesidade do Brasil. Aí, campograndenses, ó, fiquem ligados. Começar a mudar o estilo de vida, hein, pessoal? O Brasil fica muito perto de países como a Rússia, né, em termos de obesidade, excesso de peso, e da África do Sul. A Rússia, nós temos 52,5%, a Rússia tem 59,8% e a África do Sul tem 65,4%. Nós estamos falando dos BRICS aqui agora, tá? Que são países mais ou menos que a gente pode comparar com o Brasil. A China, falando ainda dos BRICS, tem 25,4% e a Índia só em 11% de excesso de peso. Se a gente for comparar com o sul aqui da América, o Brasil tem 17,9% de obesidade, que nós já vimos. O Uruguai tem 19,9% de obesidade. A Argentina, 20,5% de obesidade. O Paraguai, 22,8%.
E o campeão é o Chile, com 25% de incidência de obesidade. Aí, chilenos, fica atento, hein? Saindo da obesidade, vamos para outro fator de risco? Vamos falar do colesterol agora. Aqui no Brasil, como é que anda uma coisa? O nível de colesterol em mulheres é maior. Nós temos 20% de incidência de alto colesterol para as mulheres, para o total, 17,6% de incidência em homens e 22,2% de colesterol alto nas mulheres. Isso é informado, tá, pessoal? É informado por telefone. Tem gente que não sabe responder. Eu acho que é pior do que isso, tá? Porque tem gente que não sabe responder, tem gente que não mediu o seu colesterol, tá? Então isso é o que as pessoas sabem. É perguntado por telefone e as pessoas informam como está o seu exame de colesterol, tá? Não é visto diretamente o exame das pessoas, deixando bem claro aqui para vocês. O que acontece em relação à idade? Quanto maior a idade, maior o índice de colesterol alto, né? Infelizmente, se nós pegarmos a idade de 18 a 24 anos de idade, tá? Nós temos 6,8% dessa população já nesse estudo com colesterol alto. Essa é a minha grande preocupação. O vozinho é normal que ele tenha um colesterol mais alto, não tão alto assim, né? Mas uma população jovem já com colesterol alto é muito preocupante. Esses são os futuros candidatos à doença arterial coronariana, infarto, angina, que nós já falamos antes, tá? Em relação às cidades, como é que tá? Nós temos Cuiabá como o menor índice de colesterol alto e nós temos Aracaju, né, como o maior índice de colesterol alto. Vamos agora para o início da nossa aula de novo. Vamos em relação à atividade física, em relação ao exercício físico. Como é que está nessa pesquisa, né, por telefone aqui do Digital? Como é que está? Vamos olhar em relação à atividade física. Graças a Deus, ou graças às pessoas, melhor falando, nós temos um aumento da atividade física no Brasil. A prática de exercícios físicos está crescendo no nosso país, tá? Enquanto que o sedentarismo está aumentando no mundo, aqui no Brasil a gente vai contra a corrente. Nós estamos aumentando os exercícios físicos. A gente já viu que exercício físico é um fator de proteção. Por que é importante? Porque é um fator de proteção para doenças cardiovasculares, né? Câncer, hipertensão, diabetes, etc. O que a Organização Mundial de Saúde fala? Que nós temos 3,2 milhões de mortes por ano por sedentarismo. É gente pra caramba morrendo por sedentarismo. E nós temos o sedentarismo como o quarto maior fator de risco para mortalidade no mundo inteiro, segundo a OMS. Tá? Vamos olhar como é que nós estamos aqui. A meta, então, do Ministério da Saúde é reduzir para 10% até 2025 a população insuficientemente ativa, né? Infelizmente, nós não estamos vendo muitas campanhas, muitas atividades do Ministério da Saúde nesse sentido, que estejam atingindo a população em geral. Mas é uma meta do Ministério, vamos ver se eles conseguem atingir, ou o brasileiro, que é muito esperto, consegue atingir apesar do Ministério da Saúde, que eu acho que é o que vai acontecer. Vamos lá. 42% da população, dos homens, são ativos no tempo livre. 35% da população em geral é ativo no tempo livre e 30% das mulheres. 13% da população são ativos no deslocamento, tá? 15% da população são completamente inativos, 49% da população são suficientemente ativos, sendo 40% dos homens e 56% das mulheres, ou seja, as mulheres são mais ativas do que os homens.
E quantas horas de televisão por dia seriam no máximo aceitáveis? Seriam 3 horas por dia. Então eles perguntam quanto por cento da população assistem 3 horas de televisão por dia, né? Então a gente vê que 25% da população brasileira assiste 3 horas de televisão por dia, tá? 26% para os homens e 25% para as mulheres. Em relação ao sedentarismo, a gente vê que quanto maior a escolaridade, maior a prática de exercício no tempo livre. A gente já tinha visto isso naquela pesquisa nas regiões sul e no nordeste, tá? Então, com 12 anos e mais de estudos, as pessoas são mais ativas no tempo livre. E com 12 anos e mais de estudo, elas assistem menos televisão também, tá? Quanto menos estudo, ou seja, de 0 a 8 anos de estudo, as pessoas são menos ativas no tempo livre, tá? Mas os que assistem mais televisão são aqueles que têm 9 a 11 anos de estudo, não são os que têm menos estudo, não. O que se observou é que nós temos um 18% de aumento, tá, da frequência de indivíduos adultos que praticam atividade física no tempo livre. Olha aí que bacana, pessoal. As pessoas estão praticando cada vez mais atividade física. Isso é constatado nas pesquisas desde 2009 até 2014. Floripa é a grande campeã de atividade física. Floripa é a capital com maior frequência de atividade física em tempo livre, tá? E é bem mais alta do que as outras, tá? E São Paulo é o lanterninha. São Paulo é a capital com menos atividade física em tempo livre. Deve ser porque o paulistano gasta muito tempo em deslocamento, né? Deve ser porque o paulistano, além do trabalho, gasta horas em trânsito aí para chegar até o seu local de moradia ou ao seu local de trabalho. Mas paulistanos aí, vocês, ó, estão na lanterninha. Florianopolitanos, Ilha, você está de parabéns. Você está São 47% de pessoas que fazem atividade física no tempo livre aqui no nossa capital. Em relação à alimentação, como é que está a alimentação do brasileiro nessa pesquisa? Nós temos que frutas e hortaliças estão mais presentes na rotina da população brasileira, aumenta o número de pessoas que buscam uma alimentação saudável com menos gordura, o consumo de sal, infelizmente, ainda é alto aqui no nosso país, e a população, infelizmente, tem substituído refeição por lanches. A nossa dupla aí, feijão com arroz, nossos campeões aí estão perdendo, infelizmente estão perdendo terreno para os lanches. Quem é que come mais frutas e verduras aqui no nosso país? Gente, mulheres. Mulheres comem mais frutas e hortaliças, né? Eu escuto sempre esse papo aqui no consultório, que as mulheres têm mais tendência a ser vegetarianas mesmo, né? Sempre quando eu ouço aquela história, Glycon, eu queria virar vegetariano, o que você acha disso? Normalmente são as mulheres que vêm com essa questão. Bom, você deve estar se perguntando aí o que eu acho disso, né? Tá, vou falar. Acho legal do ponto de vista filosófico. Você tem penas dos animais, é uma escolha tua, ok, nada contra. Do ponto de vista fisiológico não é tão bacana assim não, tá? Do ponto de vista fisiológico, o consumo de carne é importante para os humanos. As pesquisas mostram isso, pesquisas científicas mostram que o consumo de carne é importante. Nós somos carnívoros, né? Nós somos caçadores e a gente precisa de carne para a nossa alimentação. Existem substitutos hoje em dia? Sim. Existem boas fontes de proteína vegetal? Sim, que dá para você equilibrar o seu consumo de proteínas no dia a dia. Portanto, ser vegetariano hoje em dia não é um grande problema. A maioria dos vegetarianos erra, mas com um bom acompanhamento nutricional e médico, você vai conseguir ser vegetariano se quiser, tá?
Em relação a indicadores de consumo alimentar por sexo, o que nós temos? Que os homens avaliam que eles consomem mais alto mesmo, mais sal mesmo, tá? Porém, os homens substituem menos almoço ou jantar por lanches, tá? Também os homens consomem menos doces. E aí o problema das mocinhas que decidem ser vegetariano é isso. Elas costumam errar na quantidade de carboidrato, né? É uma questão de serotonina, dopamina, isso é muito inerente ao sexo masculino, feminino e tal. Nós ainda vamos falar sobre isso num outro vídeo posteriormente. Em relação ao consumo regular de refrigerantes, os homens consomem mais do que as mulheres. Também consomem mais leite com teor integral de gordura. Tá? E, obviamente, os homens são muito mais carnívoros, né? Os homens também consomem carnes com excesso de gordura aqui no nosso país. Em relação ao sal, qual é o problema? O problema é que no Brasil, as pessoas em geral consomem em torno de 12 gramas de sal por dia, ou seja, é 2 vezes maior que o consumo, é 2 vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A meta é reduzir até 2022 o consumo para 5 gramas ao dia. Eu já fiz a minha parte. Lá em casa a gente usa muito pouco sal. O sal que a gente compra dura muito, porque a gente prefere o gosto natural dos alimentos. Faça você também a sua parte. Comece a reduzir gradativamente o consumo de sal nas suas preparações e nos seus alimentos.